Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em pé, continua em pé. Fecha os teus olhos. E deixa que o Espírito Santo possa preparar o teu coração para essa palestra. Para essa palavra que vai ser proferida e que precisa não voltar para Deus. E ela não vai voltar para Deus sem ter produzido o efeito que o Senhor deseja. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu peito. E diga: Senhor Jesus, eu desejo agora ultrapassar os meus próprios pensamentos para receber de Ti a graça da Tua palavra, que ela seja vida na minha vida e que eu possa comunicá-la a esse mundo. Reze no Espírito comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não senta ainda. Olha para esse chão assim. Pisa nele. Isso aqui é o chão santo. Por aqui muitas almas foram salvas. Aqui é a casa de Deus. Morada do Espírito Santo. Sinta-se em casa. Aqui é a morada do Espírito. E Deus vai trazer para nós, e já trouxe através dessa pregação que tivemos antes, essa grande de graça de convivermos com os nossos irmãos invisíveis, nossos irmãos espirituais que caminham conosco, que celebram conosco. E eu queria que vocês fechassem os olhos mais uma vez e pudessem sentir a presença do seu anjo da guarda, que aqui está. Essa presença de Deus colocada junto de ti, junto de mim, para caminhar conosco e nos levar à salvação. Agradeça a Jesus por isso. Abra os teus braços. Agradeça ao Senhor por isso. O Senhor toma conta de nós e cuida de nós através de uma pessoa, de um irmão, de um anjo, especialmente colocado para a nossa vida, para nos levar para o céu. E eu peço que jamais, a partir desse dia, cada um de nós possa se levantar, ou sem deitar, sem falar com o anjo da guarda. Essa oração que nós dizemos que é uma oração da criança que recebemos quando somos crianças, na verdade é uma oração madura, de entrega, que nós homens e mulheres jovens precisamos rezá-la a cada dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governe, ilumina. Amém. Agora pode sentar. Muitas pessoas, muitos padres, teólogos, têm escrito sobre os anjos. E dentro desses escritos vem se consolidando toda essa teologia dos anjos. E é importante que a gente tenha essa vontade de conhecer. Para que não caiamos
em tentações. Dessa imagem dos anjos que são colocadas para decoração, como se fossem os anjos umas criancinhas, mas que um ser espiritual poderoso, de todo bem, cheio da presença de Deus, que é colocado ao lado de cada um de nós, ao início de nossa vida. E aqui está o caminho da teologia dos anjos. Aqui tudo se refere aos anjos do Senhor. Nos foi deixado pelos escritores sagrados, em cada passagem, em cada detalhe. E nós precisamos sempre nos levantar com o discernimento do Espírito para saber que algumas determinadas afirmações sobre os anjos não são de Deus. Uma vez alguém me perguntou, mas vocês são comunidade de santos anjos? O que vocês fazem sobre os anjos? Nós temos uma devoção aos santos anjos, que não é uma devoção maior ou menor que você deve ter. Mas é importante que no trabalho de compreensão do ministério dos anjos, nós possamos a cada dia nos aproximar de Jesus. E saber que o mundo espiritual do Senhor, do bem, coopera para as nossas realidades aqui na terra. Me fez lembrar, quando eu preparava essa palestra, como foi dito aqui, a gente começa a preparar uma palestra e as coisas vão indo, e ela perde o tamanho que a gente quer que tenha. E no final você chega à conclusão que aquilo tudo que você escreveu, nem sabe se realmente é aquilo que você vai dizer. Há muito tempo atrás, frequentávamos os congressos da Renovação Carismática, que ainda se encontravam no subsolo de Aparecida. E ali estavam 3.000 pessoas, e era uma quantidade enorme. E Deus fez me lembrar de uma situação, de um caso, de uma coisa muito específica que aconteceu. Porque quando Deus quer que os anjos se manifestam, para que a gente possa sentir, ouvir, entender, Ele o faz para o nosso bem. E eu me lembro que era uma pregação, e depois o dirigente nos sugeriu um grande júbilo. E aí vai uma observação minha particular. Quando fomos jubilar em línguas, músicos, o importante é o júbilo. O importante é o júbilo. E não um monte de acordes que se possa dar, que distrai a pessoa e confunde as pessoas. O júbilo em língua não foi feito para quem está com o microfone, é para todos nós. A linguagem do Espírito. E esse sacerdote nos convidou para isso, e começou 3.000 pessoas a cantarem em línguas. Que saudade desse tempo. E foi indo, a oração foi terminando, e não terminava. Me lembrei agora do padre Alírio, e ele disse, mas o que foi? Será que foi eu só que ouvi? Pois terminamos o júbilo em línguas, porque foi logo depois da adoração, e aquele júbilo continuou. E era a manifestação dos anjos de Deus ali, conosco, celebrando. Aqui temos os anjos da guarda, junto conosco,
mas eu tenho a certeza na minha fé que aqui, neste lugar, existe um anjo especial da Canção Nova. Assim como existe o anjo de um país, existe um anjo que zela especialmente por todo o ministério que aqui é desenvolvido. E nós louvamos a Deus por isso, por ter esse sentinela do Senhor a estar aqui fora os anjos, lógico, todos os anjos da guarda. E o Padre Alírio, se ele estiver me ouvindo uma hora depois, e eu era bem novo, nem cabelo branco tinha ainda, e aquele júbilo continuou, e nós ficamos como que em êxtase ali, porque nós não estávamos mais rezando. A gente olhava, não via ninguém rezando em línguas mais, e aquele júbilo ia. Quando nós deixamos que Deus possa realizar no nosso meio momentos especiais de visita, e ela acontece. Cuidado para que não, no dia a dia das nossas reuniões, sejamos práticos demais e burocráticos demais, sem deixar perceber aquilo que Deus prepara para todas as vezes que nós cantamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nos reunimos, ali estão os anjos conosco, e tenhamos a certeza de que é uma reunião para uma novidade de Deus, uma reunião que o Senhor vem trazer até nós para um momento novo, porque o Espírito Santo não se repete, Ele faz nova todas as coisas, a todo momento, mesmo que algumas pessoas não desejem, Ele renova todas as coisas, porque a água que jorra do coração de Jesus, da ressurreição do Senhor, não para de jorrar, e a graça do Espírito Santo chega até nós. Descobri outro dia, há pouco tempo, que na Bíblia tem 283 menções dos anjos. 283. E que nesses 283, 108 vezes estão no Velho Testamento, no Antigo, e 175 vezes sobre os anjos servindo aos cristãos no Novo Testamento. Ali, na reflexão, no estudo de cada dia, nós começamos a descobrir quem são essas criaturas. O nosso querido teólogo, Padre José Antônio Forteia, teólogo especializado em demologia, faz uma reflexão sobre a história dos anjos, e ele diz que, num tempo sem tempo, onde não se tinha ouvido nenhum amém, nem tampouco nenhum aleluia, Deus, na sua infinita misericórdia, desejou a criação dessas criaturas. E como é próprio do Senhor, disse: faça-se. Faça-se. E o teólogo diz: há quem diga que, naquele momento, podia se ver milhões de luzes que se juntavam em torno dessa irradiação do amor pleno da Santíssima Trindade, e que já permitia formar a hierarquia dos anjos de Deus. Dizia ele: há quem diga que esse momento de suma beleza permitiu que essas criaturas, criadas por Deus, puríssimas de espírito, de inteligência, vontade, incapacidade de se comunicar com os outros, pudessem vir e estar para fazer a comunhão no futuro perto com o mundo material,
o mundo da criação dos homens, e assim fez. E nós sabemos que o tempo nunca foi assim, dessa maneira, tão fácil, e Deus precisava revelar a esses anjos que cresciam em inteligência, alimentados pelo Senhor. Lá mais perto de Deus, havia, junto com os 4 maiores, um anjo especial, Lúcifer. Referência para todos os anjos, porque dele partia todos os ensinamentos. E há quem diga que ele acabou por se achar muito bom demais. E aqui vai uma observação. No seu grupo, no seu ministério, na sua comunidade, procure colocar no centro a pessoa de Jesus. Todas as vezes que nós colocamos Jesus no centro, e não os nossos achismos, e não os nossos falatórios, Jesus ao centro, nós nunca cometeremos engano. E o que se vê é que alguns dos anjos, milhões, se fixavam por demais em Lúcifer. Não mais o foco de Deus, mas o foco desse que não era Deus. E quando houve a revelação do plano da criação e da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que viria a se encarnar como homem e que os anjos deveriam adorá-lo, e ainda que nasceria de uma mulher virgem. Começou a haver uma rebelação. E Lúcifer começou a se afastar de tudo isso. E com ele, por conta da referência, começaram a achar que Deus não tinha muita razão em fazer aquilo, porque desde tempo que a criação era dessa maneira, por que isso? E o foco desses anjos em Lúcifer e não no Senhor. E o teólogo faz uma colocação muito bonita com relação a isso. Diz, depois que houve a rebelião toda, no último tempo, ainda quando não tinha tempo, a imagem de Lúcifer, com os seus adeptos, na beira do abismo, de frente para o Pai, Filho e Espírito Santo. O seu orgulho foi tão grande que, ao invés de aproveitar esse tempo para retomar a vontade de Deus, ele se lança no abismo e com ele 1/3 dos anjos. E por conta disso, por se afastarem de Deus, não os chamemos mais de anjos maus, são demônios. Anjos são aqueles que são fiéis a Deus, e demônios são aqueles que rejeitaram a Deus e vivem e se alimentam de ódio constantemente uns dos outros, de Deus, da humanidade, de todo mundo. O ódio os alimenta. Eles não se entendem. Vivem se satisfazendo em ser lançado numa manada de porcos, como diz a palavra. Mas existe um plano diabólico contra a humanidade, contra cada um de nós.
Mas a presença de Deus em nossa vida, em tudo o que somos, pela graça da salvação que Cristo nos trouxe, nós somos, como diz São Paulo, mais do que vencedores. Não só somos vencedores, mais do que vencedores. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Nós somos moradas de Deus. E durante esse combate, essa rebeldia que aconteceu no céu, onde as pessoas ficaram inseguras, onde está a verdade, com o que diz Lúcifer, com o que diz Deus, com o que diz aqueles que estão mais perto de Deus, eis que de repente um grande grito da verdade que esse grito da verdade de São Miguel Arcanjo, quem como Deus, precisa trazer benefícios à nossa vida no nosso dia a dia, para que tenhamos coragem de gritar a verdade nos meios onde estamos vivendo. Nós somos aqueles que estamos espalhados por aí, nas nossas profissões, nas nossas famílias, e de repente nós somos o único grito de verdade nesses locais. E muitas vezes ficamos esperando para dizer a verdade para os filhos, para o marido, para a mulher, para os parentes, para os amigos, e vamos esperando, chega de esperar. É preciso manifestar a verdade do Evangelho no coração de todas as pessoas. E esse grito de São Miguel Arcanjo, ninguém como Deus, precisa chegar ao coração dos irmãos, ao nosso coração, para que nos dê coragem para ministrar, pela graça do Espírito, essa verdade no coração de todas as pessoas que Deus faz chegar ao nosso encontro. Deus, para conduzir esse povo com os seus anjos, nós damos um trabalho para Deus muito grande. Eu estava olhando a passagem de Balaão, livro dos Números. Balaão aparece na Bíblia, lá no Antigo Testamento, e a gente não sabe se ele era um profeta, um adivinho, mas Deus usava ele. E me parece que ele ganhava alguma coisa quando fazia algumas adivinhações, algumas bênçãos. O exército de Israel está acampado e um rei, com medo de Israel, convida Balaão e diz a ele o seguinte: olha, eu vou te dar muita coisa, mas eu quero que você vá comigo e amaldiçoe o povo de Israel, porque se deixar como está, nós vamos perder esse combate. E Balaão não teve esse grito da verdade não, hein? Ele foi indo, recebeu as pessoas, porque era um rei, e levaram ele ali, levaram ele acolá. Um belo dia ele está em casa com essas pessoas, e Deus diz a ele: quem são essas pessoas que você trouxe para a tua casa? E eu pergunto a cada um de vocês: quem são as pessoas que você está levando para dentro da tua casa? Quem são as pessoas com as quais você está convivendo? Quem são as pessoas que você tem trazido para manifestar a maledicência em nossa casa? Deus então disse para ele: de jeito nenhum, vou te conduzir para o lugar que tenha que ser conduzido. E assim ele faz comigo, faz com que muita gente. Muitas vezes não sabemos qual é a porta que entramos na vontade de Deus,
Porque para escutar a voz do Senhor é preciso ter intimidade com Ele. Intimidade com Ele na oração pessoal, na oração comunitária. Intimidade na leitura da palavra. Intimidade com o Senhor. Quando você tem uma intimidade com uma pessoa, essa pessoa fala e você já sabe quem está falando. Você não está vendo, fulano chegou aí. Não é assim que te diz? Nossa, a Mara já chegou. Porque eu estou ouvindo a voz. Eu a conheço. É minha irmã. E eu tenho convivido com ela. Então, a voz eu conheço. E a voz de Deus vai trazer ao nosso coração clareza quando nós estivermos em comunhão com Ele. Através de toda a graça disponível que a igreja nos favorece, através dos sacramentos, através das orações, da minha disponibilidade de serviço, eu vou me alimentando da presença de Deus, e então eu vou reconhecendo o que Ele me diz. Mas mesmo assim, nem sempre a gente reconhece. E você ouve muitas das vezes pessoas que vêm conversar com você e diz: Paulo, não sei que caminho vou tomar. Eu digo assim, eu cá comigo, digo assim, muito menos eu. Mas vamos rezar. Vamos orar. Vamos ver o que o Senhor diz a respeito disso. Mas só com Balaão não deu para fazer isso. Balaão, Deus disse, então você vai. E lá foi o pessoal, ele foi numa jumentinha. E o Senhor designou um anjo para acompanhá-lo. Aí chega numa estrada estreita, o anjo fica em pé. Só quem vê o anjo, me parece que é a jumenta. Ela para. E Balaão fica bravo, bate nela. Aí passa apertado, arrasta pelo muro afora, se machuca todo e vai para a vontade dele. Mas na frente, o Senhor fecha um caminho e o obriga a ir por outro. Assim como faz comigo, com você. Nossa, as portas fechadas. Quando uma porta fechar para ti, agradeça a Deus, porque Ele quer abrir outra que seja mais favorável para a tua vida. O anjo fica na ponte e aí Balaão não consegue passar. E ele fica desgraçado com a jumenta. E diz a palavra que o Senhor permite que a jumenta fale. E ela diz, por que você está me batendo tanto? Estou com você há tanto tempo. Te servindo, me batendo por quê? Porque você precisa ir para lá. Você já viu o que está aí na nossa frente? Deus então abre a visão de Balaão e ele vê um anjo enorme na frente fechando o caminho. E ele fica desesperado. E o Senhor começa a encaminhar ele para que ele vá até Israel. Ele desiste do mal e vai até Israel para abençoar o exército de Israel. Deus disponibilizou esse anjo para que ele fosse fazer, Balaão, a sua vontade. Se você não der, eu não der, você que está de casa, se nós não dermos oportunidade que Deus possa nos dirigir para a vontade dEle, nós vamos ser um fracasso constante e vamos ser aqueles que murmuram dia e noite, porque não se consegue nada, não conseguimos fazer nada, e tudo dá errado na minha vida. Quando vocês já ouviram isso? Já ouviram, não viram? Tudo dá errado na minha vida. Nossa, vai se benzer então. Mas não é isso. A pessoa vai se distanciando de Deus, vai se distanciando de Deus, e as coisas começam a não dar certo. Pode até aparentemente começar a dar certo, mas aí quem toma posse desse certo é o demônio. O demônio tem uma estratégia, ele vai te dando, vai te dando, vai te dando, vai te dando, vai te dando. Quando você está andando no tapete assim, ele puxa o tapete seu, e você cai e ele ainda te goza. Ninguém como Deus. Falo de novo para que a voz de Miguel Arcanjo, que não pode ser nenhum utilitário da nossa vida. Anjo não tem nome. Só conhecemos os 3 anjos: Miguel, Gabriel e Rafael.
Mas nós humanos gostamos das coisas. Gostamos de enfeitar as coisas. E começa a acontecer coisas humanas que trazem confusão à nossa cabeça. Se o Senhor não me disse como se chama o meu anjo, quem é que vai dizer isso? Quem é que vai dizer isso? É o meu irmão, o meu anjo, aquele que foi designado para mim, para me conduzir para Deus, e está comigo aqui agora, e eu louvo ao Senhor por isso, porque sinto o calor da presença dele meio junto de mim. Os anjos, desculpe, não podem se transformar em chaveirinhos da nossa vida, como se fosse um amuleto, meu anjinho, meu isso, meu aquilo. Nada disso, pelo amor de Deus. Anjo é anjo, não tem anjinho, é anjo. E todos eles, como disse atrás aqui na palestra anterior, eles são pessoais. Deus o conhece pessoalmente. E eles têm uma fisionomia espiritual de individualidade. Dizem, a primeira imagem de Nossa Senhora, quando apareceu no céu. Hoje nós pegamos o aplicativo e chega uma imagem de Nossa Senhora, nós partilhamos com todos, daqui a pouco o mundo inteiro está vendo essa. A vontade, o intelecto dos anjos fazem com que isso aconteça. E essa imagem dos anjos trazem ao nosso respeito esse dia maravilhoso onde eles conheceram a mãe do Salvador. Há quem diga que foi uma linda festa no céu. Os anjos celebraram a rainha que viria num dia especial, na Assunção de Maria, que um dia chegaria depois de todo o projeto de Deus, da sua paixão e morte e ressurreição. Dizem que no céu tivemos duas alegrias com Nossa Senhora, fora a maior alegria da chegada de Jesus no céu, diante do Pai, porque o Senhor quis manter as suas chagas. E diz o catecismo que diante de Deus, eu não me canso de repetir isso, diante de Deus, Jesus mostra ao Pai, o catecismo diz isso, as suas chagas e diz: Pai, derrama sobre eles o meu Espírito, derrama, dê a eles uma nova efusão do seu Espírito. O catecismo nos ensina que constantemente o Senhor, diante do Pai, pede essa efusão do Espírito Santo, para que a gente tenha um entendimento da nossa vida, para que o Senhor nos tire através dessa graça do Espírito de toda ignorância espiritual. E a alegria do Senhor na ressurreição com os seus anjos. E o Senhor diz na sua subida ao céu, na sua ascensão, diz lá, Lucas, que o Senhor voltará com os seus anjos, com todos. O Senhor voltará e pisará essa terra com todos os anjos. Que imagina que maravilha será por aqueles que estarão aqui e poderão receber o Senhor com todos os seus anjos. E as duas outras alegrias profundas foi quando eu falei que descobriram e receberam essa graça de Deus de perceber essa imagem de Maria. E a outra, mais significativa, quando ela disse o sim. Primeiro um grande silêncio, talvez o maior silêncio no céu, se podemos dizer assim, esperando o sim de Maria. Talvez o céu esteja fazendo um silêncio para receber o teu sim de verdade.
nós não somos chamados a ser católicos, desculpe, meia bomba, com o pé no mundo, com o pé aqui. Nós somos do céu, cidadãos do céu, e vivemos aqui, vamos passar por aqui, mas não somos desse mundo, vivemos nele. E hoje, com um grande compromisso de levar esse anúncio de Jesus Cristo para que as pessoas descubram que esse mundo não acaba aqui e que a minha vida não acaba aqui. Eu digo a vocês um segredo meu. O melhor momento que eu gosto de fazer uma pregação é quando está velando um corpo. Velando um corpo onde tenha muita gente da família. Quando tiver bastante gente em volta do defunto, esse é o melhor momento para se fazer uma grande evangelização, porque as pessoas estão ali, sabe Deus por que estão ali. E é tempo de pedir ao Senhor que acolha esse momento seu de pregador e transforme, sim, como anexo dessas exéquias, uma grande pregação para que as pessoas sejam batizadas no Espírito. E isso já aconteceu em pleno velório. Pessoas foram batizadas no Espírito no velório porque teve alguém que teve a coragem de fazer uma pregação, consolando a família e abrindo o horizonte para que nós, as pessoas, possam ter um entendimento de que as coisas não terminam ali e que nós precisamos ter uma vida melhor. Eu acordo a cada dia e peço ao Senhor isso. Que eu seja melhor hoje, Senhor. Nem sempre consigo, mas eu peço, Senhor, que eu seja melhor hoje. Ajuda-me, anjo da guarda. Ajuda-me, Nossa Senhora. Espírito Santo, venha dirigir meu dia nesse dia de hoje. Nós precisamos desejar isso. Deus, então, nos convida não só a ter a certeza da intercessão dos anjos, mas também a certeza de que nós podemos rezar junto com eles. Temos passagens na Bíblia. Havia uma dificuldade muito grande do exército de Israel, e o anjo disse ao comandante: eu vou te ajudar, mas não vou guerrear por você. Você vai lutar e eu vou lutar com você. Não dá para fazer essa oração com o Senhor, com os anjos, você ficando em casa descansando e deixando que os anjos trabalham, porque não vai acontecer. Você precisa entrar no combate. Você precisa entrar de corpo e alma na sua oração e convidar os anjos para com você celebrar aquele momento de intercessão, para que Deus possa realizar, possa mostrar e possa libertar, curar, converter como frutos dessa sua intercessão. Nós precisamos deixar para trás essas coisas de entregar a Nossa Senhora as nossas necessidades e partir para uma vida iníqua do dia a dia. Nós temos que pedir a Nossa Senhora para estar conosco com seus anjos, porque ela é a rainha dos anjos. Para que junto com ela, não no altar lá em cima, mas que ela possa vir, que é o mais desejo dela, o que ela mais gosta de estar conosco no cenáculo, nas nossas orações em casa, na comunidade, na paróquia. Nossa Senhora quer dar a mão a gente, quer estar conosco. Precisamos contar com a intercessão de Maria a dia, dos anjos a cada momento, mas precisamos estar disponíveis para entrar em combate com ela e com os anjos. E para entrar em combate, precisamos ter uma vida de oração. Para entrar em combate, precisamos ter uma vida sacramental. Ninguém sai desarmado por aí e se mete no front de uma guerra. Só um doido. E o combate espiritual na nossa vida e na vida desse mundo é algo constante. Enquanto tu está dormindo e eu também, o demônio está maquinando para destruir tua vida.
destruir tua comunidade, destruir teu ministério, destruir os teus planos com Deus. Porque essa é a especialidade dele. Destruir, matar, nos enganar. Uma certeza que nós precisamos ter de que os anjos cooperam com a nossa vida. Queria fazer uma proposta para vocês. Não posso falar aqui porque é muito grande. Querem ter uma alegria muito grande com os anjos? Leia o livro de Tobias, para que encontre com São Rafael Arcanjo. É de uma beleza fundamental. E ali nós vamos descobrir por que Deus atua diretamente com aqueles que são seus. No Salmo, o Senhor diz: o anjo acampa ao redor daquele que o teme e os salva. E nós temos um defeito. Temos um defeito. Os anjos acampam ao meu redor. Sabe aquela passagem antiga em que Jesus diz: é mais fácil um rico passar por uma agulha, o camelo passar por uma agulha, do que um rico entrar no céu? Cada passagem tem uma agulha dessa. Tem um condicionante, tem uma agulha. E é preciso que nós tenhamos necessidade de descobrir em nosso coração, através da graça do Espírito, o que é o temor de Deus. Se nós não estivermos vivendo esse temor de Deus, esse anjo não vai acampar. Nós vamos ficar no imaginário, como as promessas. Nós pegamos as promessas da Bíblia e fazemos elas partilhadas. Seccionamos. O Senhor já não me chama mais de servo, mas de amigo. Mas tem um condicionante para isso. Se você for fiel no mandamento, se você for fiel naquilo que o Senhor propõe através da igreja, se você for fiel a que se propõe a regra de uma comunidade da qual você é consagrado, se você se propõe a ser fiel na tua família, à tua mulher, aos teus filhos, para que a graça de Deus aconteça, é preciso que a gente tome determinadas posturas. E às vezes nós estamos tão maus, e Deus dá uma grande graça para nós, que basta a nossa entrega sincera a Ele, e Ele vem e faz a festa. E vai despertando em nós a necessidade de conhecer o temor a Deus, fonte de todo dom. Fonte de todo dom. O temor a Deus, ele nos traz a virtude de sermos humildes, de reconhecer que Deus é grande, soberano, Criador, Altíssimo, e que nós precisamos viver a nossa vida sem ofendê-lo. Passar a ter um horror ao pecado. Apesar da fraqueza, quando eu peco, eu preciso ter um horror muito grande nas coisas que eu cometi. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu nem vou confessar isso. Imagina que estou aqui há 30 anos na igreja, como é que eu sou capaz de fazer uma porcariada dessa? Pois eu digo que nós somos capazes de fazer porcaria sim. E precisamos voltar e nos confessarmos para restituir essa graça, e vamos caminhando, Mas voltando ao que eu falei antes, a grande alegria do céu, o sim de Maria, o silêncio e depois um grande louvor. A obra retomou a sua caminhada. Deus colocou no sim de uma mulher a retomada, a continuidade de uma obra. Ela é fantástica, maravilhosa. E a outra alegria do louvor, uma grande festa dos anjos,
sabedor da chegada de Maria ao céu, para que eles pudessem viver diretamente e concretamente aquela realeza de Maria junto a eles. Há quem diga que foi uma festa que não teve tempo para terminar. Maria com seus anjos. E eu quero louvar ao Senhor porque as coisas de Deus não são estanques. Com Jesus, Maria está ao lado. Com Jesus, a Santíssima Trindade está presente. Com cada um deles, os anjos estão presentes. Preparemo-nos para ser combatentes, como diz o Padre Jonas. Preparemos na coragem que o Senhor nos dá, sabendo que o Espírito de Deus está em nós, em nossa vida, dentro de nós. Se você pudesse de vez em quando, no teu quarto, ou quem sabe num lugar tranquilo, colocar a mão no teu peito e poder sentir a presença do Espírito Santo. E deixar que Ele possa rezar em línguas através de você. Que a oração é do Espírito. E Ele te usa para rezar. E Ele sabe do que nós precisamos diante do Pai. E vai rezando. Uma das grandes graças que pode nos acontecer é ter uma experiência profunda com o Espírito Santo em nós. Eu vou rezar aqui em língua, vocês peçam isso. Peçam para que o seu coração se abra. Ora labaria la cantar. Oh, lileria labaria la. Oh, shahara labaria le. Oh, labaria. Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Vai ficando de pé. Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Vai cantando comigo. Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Senta, pode sentar. E na vida da devoção aos anjos, existem algumas orações que nós devemos fazê-las para estar em comunhão com eles. A minha consagração diária aos anjos, a São Miguel. E nós na comunidade de Santos Anjos, desde muito tempo atrás, não se falava nem nisso. Nós rezávamos a quaresma de São Miguel Arcanjo. Essa quaresma de São Miguel Arcanjo, trazida à igreja por São Francisco de Assis, para fortalecer o seu ministério, abrir os caminhos da evangelização, do sustento da obra, ela é de suma importância para a nossa vida. Mas não pode ser, de maneira nenhuma, apenas um ato devocioneiro. Tem que ser um ato vivido espiritualmente com os anjos. Não posso pegar uma oração e sair fazendo para lá e para cá? Vai dar certo alguma coisa, mas não vai produzir o efeito que Deus quer. Deus é um Deus de intimidade conosco, de revelação. E a existência, diz o Catecismo, a existência dos anjos é a revelação de Deus que nos traz, como fé, a existência dos anjos. Os anjos estão em todos os momentos mais significativos da vida de Jesus. Dos momentos mais significativos da vida do povo hebreu. E por que não vai estar na sua? Por que não vai estar na sua?
Existe uma passagem de Elias cansado por demais do seu ministério, era fazer e nego arrepiar. Eu vou pegar a passagem para ler, porque fica mais fácil da gente entender, né? Reis 19, primeiro livro de Reis 19, de 1 a 8. Diz assim: quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Essa passagem, ela é depois daquele momento em que existe aquela prova com os sacerdotes de Baal, e que o Senhor destrói tudo, e matam todos eles ali, e o povo fica tirado com Elias e começam a persegui-lo. A rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizeste com eles. Elias, não era o Paulo, o João, a Salete. Elias, grande profeta de Deus, se sentiu ameaçado pela rainha, por essa praga que foi lançada sobre ele, e quis fugir, quis ir embora. Quis pular fora, quis morrer. Elias desejou morrer, a palavra diz isso. Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida. Olha, vamos deixar de lado agora ministério, comunidade, pregação. Agora eu quero salvar a minha vida, porque essa rainha me ameaçou e vai realizar a destruição da minha vida. E eu vou ser decapitado à espada, como foi feito lá com os sacerdotes de Baal. Chegando a Bersabé em Judá, deixou ali seu servo, mandou embora e andou pelo deserto um dia de caminho, sentou-se embaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Aí aparece o nosso querido. Levanta-te e come. Mas eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu, junto à sua cabeça, um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Desculpe. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias sai pelo deserto, mandou o servo embora, deitou embaixo, quer dizer, quero morrer. Coisa que nós nunca dissemos isso. Eu quero morrer, não aguento mais. É muita perseguição. Elias, o profeta Elias, fugiu e desejou morrer. O Senhor manda então atrás dele um anjo. Ele está dormindo lá embaixo de um junípero. O anjo chega e diz para ele: mas eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir de novo. Comeu, bebeu. Pelo menos vão morrer de barriga cheia. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou e disse,
levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Lá no Monte Horebe ele vai passar outro aperto. Mas ele foi. Vou contar um segredo. Num tempo de muita provação na comunidade Santos Anjos, entrei na nossa capela, eu e a Lívia, minha esposa, e a cofundadora da obra. E a gente tinha sofrido muito por tudo que tinha acontecido. E rezamos ao Senhor diante do Santíssimo e dissemos: Senhor, até quando? Nós não estamos aguentando mais tudo isso. Quando comecei a comunidade, eu tinha 45 anos. Faço 70 agora no jubileu. A idade aqui e aqui é uma. O corpo. E eu disse ao Senhor: Senhor, não estou aguentando mais. Minha saúde. E essa passagem explodiu no meu pensamento. E o Senhor disse: levanta, Paulo. Levanta, Lívia. Come, bebe e anda. Porque o que eu tenho para vocês ainda precisa caminhar. Eu digo a vocês: Deus não vai desistir de cada um de nós. Deus não desiste de nós. Às vezes temos em casa uma filha, um filho. A gente diz: Senhor, será que vou morrer e ver essa situação ainda até hoje? O sofrimento machuca a nossa alma, sangra o nosso coração, nossa afetividade. O Senhor diz para você que está me ouvindo, que está me vendo na televisão: não desiste. Levanta, porque Deus tem um propósito ainda muito grande para a tua vida. Nós oramos como homens, né? Aprendemos assim. E Deus nos responde como Deus. Às vezes ficamos esperando uma resposta humana, mas Deus não sabe responder humanamente. Ele só sabe responder como Deus. E a resposta de Deus é diferente do que a gente possa entender. Porque Deus vê o todo, o tudo, o Senhor de tudo. Não desista. Eu estou falando isso porque eu não tinha pensado. Isso é coisa que o Deus trouxe agora, o Espírito trouxe agora. Não desista do teu filho, da tua filha. Não desista do teu marido, da tua esposa. Entre no caminho do Senhor. Através da sua palavra, através da Eucaristia, através do sacramento. Busquem uma comunidade, pessoas que se reúnem para rezar, não para brigar. Escolha as pessoas que se juntam para rezar. Você vai crescer com essas pessoas. E você vai ter um sentido no seu interior em que você vai desejar ser como essas pessoas, porque essas pessoas exalam a presença de Deus na sua vida. Uma vez eu fiz um curso, e vou repetir aquilo que vocês já conhecem, meus irmãos de comunidade. E a passagem do filho pródigo precisava ser lida, e lá a professora, o casal que estava fazendo a palestra, a aula, falou assim: quem que pode fazer essa leitura? E eu falei: eu. A gente tem que mania de falar eu, e depois aí você fica se lamentando com outras coisas, né? Eu. E eu fiz aquela leitura. Eu já tinha ouvido aquela passagem muitas vezes.
Mas naquele dia, naquela manhã de sábado, eu senti uma sandália nova nos meus pés. Senti um anel que o Senhor colocou no meu dedo, invisível, e que eu trago comigo até hoje. E a partir daquele dia, Deus me levou a um batismo no Espírito Santo. E eu tive uma experiência linda com Ele. Os anjos são nossos parceiros. Nós não podemos caminhar um pouco sem falar com eles. Convida. Os anjos precisam ser convidados para rezar conosco. Na Eucaristia que vamos ter aqui, eles já vão estar todos aqui, porque eles vão estar adorando o Senhor. Mas diga hoje aqui, na hora da adoração, que você quer adorar com eles, que você quer aprender com os anjos a fazer uma adoração em verdade e em espírito. Pede para teu anjo ficar pertinho de você, mais perto, para que você possa sentir a quentura da sua santidade, a quentura do seu louvor e a beleza da sua adoração. Os anjos querem rezar conosco. Elias então vai para o Monte Horebe. Terminando. E depois que ele assume dali, o Senhor diz para ele, olha, vai ungir um rei tal, outro rei aqui, e você pega o teu manto e joga sobre Eliseu, e daqui para frente ele vai ser. Meu irmão, se você não quer fazer aquilo que Deus te deu no seu ministério, na sua liderança, pode ter certeza que Ele vai dar para outro. Ele vai dar para outro. Não tem mimimi com Deus. Não tem mimimi. É você, quer? Não quer? Não dá problema. Mas só que já estava programado, não é? Eliseu recebe esse manto e começa a fazer o trabalho dele. E essa passagem acontece no segundo livro de Reis, quem está anotando, capítulo 6, versículo 8 para frente. E era um momento de guerra. E o rei enviou ali cavalos, carros, e uma companhia importante chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, esse Eliseu, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse, ai meu senhor, como vamos fazer agora? E Eliseu disse, não temas. Os que estão conosco são maiores, são mais numerosos dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo e este viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os que estão conosco estão em maior número, são maiores, são melhores dos que estão conosco. Podemos cantar? Deus abençoe vocês. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.